Dessa eu tenho quase certeza que vocês ficaram sabendo, porque rodou meio mundo dos sites de tecnologia e também no eduardomoreira.com.br. Mas o Mark Zuckerberg processou o Mark Zuckerberg. Isso aconteceu e eu sabia que isso ia acontecer. Em algum momento isso ia acontecer. Apesar de eu achar que as chances eram muito pequenas, porque convenhamos, quais são as chances, né, de existirem 2 Mark Zuckerberg na vida? Bom, sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque esse problema do Mark Zuckerberg revela um problema maior do próprio Facebook, que é saber lidar com homônimos, pessoas que têm o mesmo nome, pessoas diferentes com o mesmo nome e sobrenome, apesar do fato de não serem parentes. Podem até ter vindo da mesma região, pode até, sei lá, quem sabe, ter algum parentesco distante, mas de forma direta, Mark Steven Zuckerberg não é parente de Mark Elliott Zuckerberg. E eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem quem que é quem nessa história. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o Mark Zuckerberg, que processou o Mark Zuckerberg. Gostou do que viu aqui? Já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe o vídeo e dá uma olhada no QR Code, porque você pode me ajudar a manter a pizza fria, saindo da geladeira, todo domingo de manhã. Mark Steven Zuckerberg é profissional de Indianápolis especializado em falências. Ele decidiu mover uma ação judicial contra o Meta, que pertence a Mark Elliott Zuckerberg, que é o Mark Zuckerberg, aquele cara um tanto quanto excêntrico, que imita o Benson Boone no aniversário da esposa. Isso aconteceu, eu já gravei vídeo sobre isso. Por que que o Mark Zuckerberg está processando o Meta de Mark Zuckerberg? Porque a plataforma e todos os serviços atrelados, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, vivem confundindo o Mark Stevens com o Mark Elliott, o que resulta em falsos positivos de suplantação de identidade. A Meta entende que o Mark Stevens está, de alguma forma, isso eu estou falando, os chatbots generativos, os recursos de inteligência artificial, a falta de curadoria humana que essas plataformas possuem, infelizmente. Então, todo o serviço e sistema automatizado do Meta está identificando Mark Steven Zuckerberg como Mark Zuckerberg. E aí que está o problema. Não é a primeira vez que o Meta passa por isso. Um pouco antes, em 2021 ou 2022, o Meta teve problema porque uma outra empresa, se eu não me engano, do setor de azulejos lá nos Estados Unidos, também chamado Meta, acabou processando a Meta por causa da similaridade do nome. Acontece que o nome Meta existe há mais tempo, tem mais relevância e em nenhum momento foi detectado que o Meta registrou esse nome por causa de uma empresa que fabrica azulejo. Que seria também bem estranho, porque que mundo é esse que o Mark Zuckerberg iria se inspirar em algo totalmente aleatório para dar o nome da sua empresa, para a empresa mãe que hoje abriga todas as outras empresas, o que também se tornou uma tendência dentro do mundo da tecnologia. O Google fez a mesma coisa, criou uma empresa mãe chamada Alphabet para poder colocar todos os seus produtos dentro do mesmo guarda-chuva e ter uma gerência unificada, o que também facilita na hora de você eventualmente desmembrar um produto, como o Google quase teve que passar por isso, ao abrir mão do Google, do Chrome, algo que não aconteceu. Mas enfim, voltando a falar do Meta. Meta já passou por esse problema de ser homônimo. Mas nesse caso aqui, eu entendo que não. O grande problema não foi o batismo dos pais, porque se é para culpar, dá para culpar pai de alguém, mas quais são as chances, né, dessa enorme coincidência da vida das duas pessoas se chamarem Mark Zuckerberg? E aí você também tem que entender que, poderia se colocar o sobrenome para fazer a diferenciação, ou o segundo nome, Mark Elliott e Mark Stevens. Mas normalmente, para nome comercial, a gente usa o primeiro nome e o último sobrenome nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que a gente tem? Nome fantasia, o nome artístico, ou no meu caso, Eduardo Moreira, que usa o primeiro, e o sobrenome imediato, e ainda assim eu também tenho um pouco de problema, porque aqui em Santa Catarina tem o governador Eduardo Pinho Moreira, que não sou eu, é mais famoso do que eu,
e também o encantador de cavalos, o economista Eduardo Moreira, do ICL. Então eu sou meio que um peixe fora d'água e eu tenho que dizer que eu sou blogueiro, jornalista, podcaster, vlogger, enfim, todas essas atividades que eu faço na internet. O Meta aparentemente corrigiu o problema, porque a empresa pediu desculpas ao Mark Zuckerberg, desculpas, é bom, Mark Stevens Zuckerberg. Então, o Meta pediu desculpas para ele e prometeu não só corrigir a questão para que ele não tivesse mais a sua conta suspensa ou banida das plataformas do Zuckerberg, do Elliott, como também ofereceu um acordo, uma compensação pelos danos causados, porque afinal de contas o advogado Mark Stevens dependia dos serviços do Meta para poder divulgar os seus produtos ou os seus serviços de advocacia na região de Indianápolis. O nosso amigo Mark Stevens, ele até que foi bem humorado com essa história, e ele disse que aceitaria como compensação, de repente, uma volta de iate com o Mark Elliott para aproveitar as coisas boas da vida, conhecer paisagens paradisíacas, quem sabe se encontrar com algumas mulheres, isso é por minha conta, não quero ser processado pelo advogado, mas de qualquer forma, o que o Mark Stevens quer, e você viu a foto dele ao longo do vídeo, é dinheiro, é a compensação financeira, porque os prejuízos que ele teve com um algoritmo falho, com um sistema de verificação falho da Meta foram grandes. Esse tipo de episódio pode parecer pequeno, pode parecer menor diante dos olhos das pessoas que não passaram por esse tipo de problema, ou que tem um nome que dificilmente vai ser confundido com algo comum. E aí eu penso, por exemplo, nos fãs do Ayrton Senna. Quantos Ayrton Senna deve ter no Brasil, principalmente depois de 94? Quantos homônimos do Senna? Quantos Edson Arantes deve ter por aí por causa do Pelé? Romários, Ronaldos, Neymar, então, olha, quantos Neymar a gente vai ter com esse mesmo problema de homônimo, que as pessoas vão decidir dar o mesmo nome do filho para o jogador de futebol. E o nome completo, colocando o seu último sobrenome no final, apenas e tão somente para dar aquela, sei lá, carimbada para dizer o filho é meu ou o neto é meu. Então, muito do que aconteceu com o Mark Stevens é resultado da falta de curadoria e da falta de atenção do Facebook com questões que são, sim, mais sérias e que podem ter impactos negativos em relação à vida das pessoas, às atividades comerciais, às atividades laborais. E, sinceramente, eu fico preocupado também no meu caso, porque será que vão me confundir com o ex-governador de Santa Catarina em algum momento? Eu não gostaria de perder dinheiro por conta de um algoritmo falho, principalmente em uma questão que dava para ser corrigida com uma simples verificação de fatos, com uma simples verificação de documentos. Manda o documento ou solicita o documento do Mark Stevens Zuckerberg e você vai ver que ele não é o Mark Zuckerberg e que ele é uma pessoa real que calhou de ter o mesmo nome que o grande cara que manda em tudo no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Às vezes as soluções simples são as melhores e mais práticas, mas parece que o Meta não gosta muito de simplicidade e facilidade. A mesma empresa que acabou compartilhando e vendendo os dados dos usuários para Cambridge Analytica por conta própria, sem avisar ninguém, é a mesma que acaba suspendendo a conta das pessoas porque aparentemente elas estão suplantando a identidade do seu proprietário. O que, sinceramente, é algo que jamais deveria ter acontecido e espero que não aconteça de novo. Torço para que o pessoal do Facebook mude o algoritmo das redes sociais, porque é lamentável ver como alguns erros do Facebook beiram a erros primários.